Boa noite. Circular de automóvel em Portugal é para muitas pessoas um autêntico pesadelo, sobretudo nas grandes cidades ou nos seus acessos. Para além disso, temos ainda uma das piores redes de estradas da Europa comunitária e somos recordistas no número de acidentes e mortes entre os países da Comunidade Europeia. E isto, apesar de nos primeiros 8 meses deste ano se terem registado, segundo a Brigada de Trânsito da Guarda Nacional Republicana, menos 108 mortes do que em igual período do ano passado. Em outubro passado, um relatório do Instituto Francês de Seguros, relativo aos 12 países da comunidade, dava o primeiro lugar a Portugal no número de mortes por cada 100 mil veículos, com 108 vidas perdidas na estrada. No segundo lugar, a alguma distância, está a Grécia, com 81 mortos por cada 100 mil viaturas. São números que fazem pensar, como também nos faz pensar, e muitas vezes até perder a paciência, as condições de circulação, nomeadamente nas grandes cidades como Lisboa e Porto. Mas em 1989, o melhoramento da rede rodoviária nacional é uma das grandes prioridades do Governo. É este o tema que a primeira página lhe propõe para esta noite, as estradas e o trânsito em Portugal, para um debate que procurará abranger os casos das cidades de Lisboa e Porto e também do restante território do continente. Convidamos o Presidente da Junta Autónoma das Estradas, o Engenheiro Mário Fernandes, também o Vereador do Pelouro de Trânsito da Câmara de Lisboa, o Engenheiro Magalhães Pacheco, ainda o Dr. Américo de Sá, que é o Vereador da Câmara Municipal do Porto para o Pelouro do Trânsito, que está nos nossos estúdios do Monte da Virgem. Boa noite, Dr. Também o Dr. César Torres, Presidente do ACP, Automóvel Clube de Portugal, e ainda Edgar Piló, da Associação do Comércio Automóvel Português. A primeira questão vai para aqui o Engenheiro Magalhães Pacheco, Vereador da Câmara de Lisboa para o Pelouro do Trânsito. Sr. Engenheiro, esta manhã os lisboetas viveram um autêntico pesadelo para chegar aos seus empregos. Quando é que Lisboa deixará de ser uma cidade difícil para quem anda de automóvel? A situação que vivemos esta manhã foi uma situação anormalmente má, porque, como sabe, deveu-se, enfim, a uma queda de água perfeitamente recorde em relação a estes últimos 2 anos. Foi em volume de água caída num espaço de tempo tão curto, uma das mais elevadas que, enfim, de que temos registro. Essa situação teve, evidentemente, efeitos imediatos sobre algumas vias na cidade. Curiosamente, vias que estão no plano de obras para intervenção urgente, principalmente, se eu pensar na Rua do Arco de Carvalhão, por exemplo, em que a secção... Esse urgente representa o quê em termos de tempo? A Rua do Arco de Carvalhão carece de reconstrução completa, portanto, de instalação de uma rede de esgotos eficaz, a que aí existe é bastante antiga, e as urbanizações que, entretanto, se desenvolveram para a parte alta da rua impermeabilizaram os solos à volta e, portanto, a afluência de água, designadamente águas pluviais, nessa rua é bastante maior do que era tradicionalmente, quando a rua foi construída. Embora este ano já se tenha feito alguma coisa, começou-se a intervenção nessa rua durante o ano de 88, precisamente ao fundo da rua. Posso mesmo dizer-lhe que a situação, se tivéssemos, enfim, se não fosse a intervenção que tivemos este ano, no ponto em que a Rua do Arco de Carvalhão cruza com a Avenida de Ceuta, teríamos tido provavelmente situações de risco de vida graves para um conjunto de 16 famílias que ali viviam. Sr. Engenheiro, de qualquer forma, esse caso é um caso muito localizado. No entanto, Lisboa hoje não foi só a Rua do Alto de Carvalhão, foram também outros problemas que surgiram, para além dos habituais problemas que há com os acessos à capital, das pessoas que moram nos concelhos limítrofes. Eu pergunto-lhe, em geral, quando é que Lisboa deixa de facto de ser uma cidade de pesadelo para quem anda de automóvel e até para quem anda para os próprios peões, uma vez que as estradas estão em tão mau estado, as ruas estão em tão mau estado, que a pessoa sai de casa e arrisca-se 30 segundos depois de estar completamente molhada pela água que um automóvel que passa levanta. Quando é que tudo isto ficará resolvido? Quando é que Lisboa será uma cidade com qualidade para os seus habitantes? Levantou 2 ou 3 questões, que pela sua generalidade são aspectos bastante... A questão que levanta o primeiro é uma questão de drenagem de águas pluviais. Isso faz apelo a uma rede de esgotos eficaz. No domínio da rede de esgotos, temos situações que são relativamente limitadas dentro da cidade. São eixos importantes, sei lá, estou a pensar na Estrada da Luz, na Rua do Arco de Carvalhão, enfim, mais umas quantas na Rua de São Bento, que são situações relativamente limitadas. Nós não nos podemos esquecer que estamos numa cidade que tem um clima de características mediterrânicas, portanto,
em que as cargas de água tendem a ser, ocorrem por vezes com muita intensidade, e o dimensionamento das redes de esgotos pluviais tem de ser capaz de encaixar essas solicitações, mesmo as solicitações anormais. Bom, essa situação é uma situação que se encontra em termos de ser progressivamente resolvida, porque implica reconstrução em fundação profunda de ruas que são antigas e de ruas que drenam hoje zonas que são hoje urbanas e que antigamente não eram zonas urbanas na altura da construção de uma boa parte dessas ruas. Portanto, esta é a situação, digamos, a resposta que lhe dou no plano até agora já foi feita alguma coisa para começar a ultrapassar esse problema? Bastante. Ou neste momento há só e apenas projetos? Não, bastante. Posso lhe dizer que, por exemplo, este ano, o ano passado, corrigiu-se uma situação bastante grave que existia a nível do Largo do Rato, corrigiu-se situações importantes na zona da Praça de Espanha. Houve em todas as zonas novas, estou a pensar, por exemplo, na Alameda das Linhas de Torres, houve também uma grande construção, há poucos anos atrás, de um grande coletor que realmente permitiu interceptar as águas pluviais dentro dessa zona. Como lhe digo, isto são zonas bem localizadas, zonas que querem intervenções pontuais, embora intervenções pontuais bastante fortes. Hoje temos problemas em alguns pontos, e esses pontos são objeto de intervenções progressivas. Em relação, deixando um pouco a questão das chuvas e, enfim, do problema da drenagem das águas, em relação aos acessos em si, às vezes Lisboa é um pandemónio completo, mesmo quando não chove, embora a chuva geralmente venha a agravar um bocado a situação. A questão dos acessos a Lisboa é uma questão que não se prende só com Lisboa. É uma questão que tem que ver com Lisboa, tem que ver com autarquias limítrofes, tem que ver com o Estado. Penso que é a mesma razão porque temos aqui... Exato, e nós já vamos alargar esta questão ao Sr. Presidente da Junta das Estradas, mas em relação à Câmara de Lisboa, aqui no seio de Lisboa, os acessos não tanto até chegar a Lisboa, mas depois das pessoas entrarem em Lisboa. As pessoas chegam à zona, digamos, à fronteira de Lisboa e depois, para se movimentarem, é um problema sério. O que é que pode ser feito? O que é feito, está em curso, dentro de programas de intervenção dentro dessa área, é, em termos de grandes vias, por um lado, construção de grandes vias, temos para lançar imediatamente, uma vez que suponho que ficou ontem resolvido o problema de financiamento, a construção do eixo rodoviário fundamental. Portanto, é uma via que liga o topo norte da Autoestrada do Sul até à segunda circular. Essa via é uma via que permite, pela difusão de trânsito sobre sobre o tecido urbano circundante, uma muito melhor capacidade de penetração. Aliás, isto é importante, porque se reparar, por exemplo, cerca das 9h30 da manhã, habitualmente, entre as 9 e 9h30 da manhã, nós temos uma situação de engarrafamento nos acessos a Lisboa e temos uma situação de bastante folga, até quase diria de excesso de folga, dentro da própria malha urbana. Mas depois a situação inverte-se. Certamente. Durante o dia, sobretudo às horas de saída, a situação inverte-se pela razão oposta. É que, enquanto de manhã as pessoas tendem a procurar chegar aos seus empregos e, portanto, há um certo tempo... Sim, mas durante o dia a questão não é tanto a saída de Lisboa, a questão é mesmo no centro de Lisboa, às 2 da tarde, 3 da tarde, as pessoas não estão a sair de Lisboa depois dos empregos. Há zonas de Lisboa onde é impossível circular a essa hora, praticamente. Vejamos, e vamos também por parte de ser específico. Nós temos hoje, no eixo fundamental que vai da Praça do Comércio até praticamente à segunda circular, portanto até ao Campo Pequeno, temos condições de circulação que, comparadas com o que tínhamos há 10 anos atrás, são condições francamente melhores. E, portanto, o sistema de controle eletrónico de que hoje dispomos em Lisboa, permitiu-nos melhorar de forma significativa as velocidades médias de percurso e de circulação dentro desse eixo. Agora, enfim, neste momento específico em que estamos a falar, e por este período, enfim, sobre o último mês e meio e os próximos 15 dias, 15, 20 dias, temos uma situação excepcional, que foi a situação gerada pela obra de reconstrução da Ribeira das Naus, que obrigou a desvios de trânsito muito gravosos, e na medida em que obrigou a desvio de trânsito muito gravosos, encravou praticamente durante todo o dia a região, precisamente da Praça do Município, onde trabalho, é precisamente a mais afetada.
Ora, esta obra é uma obra que se aproxima do fim, está praticamente no fim, e uma vez corrigida e uma vez terminada, será reposto, obviamente, a Mas situação essa inicial, obra com irá melhoria resolver os significativa. problemas de circulação dentro de Lisboa? Melhora bastante, sobretudo os que dizem respeito a este eixo fundamental. Repare que, quando me faz a pergunta, os problemas de circulação dentro de Lisboa, absolutamente, em termos completamente gerais, eu posso lhe dizer que há de sempre haver uma rua, há de sempre haver uma travessa, onde não vai ser possível, por qualquer razão, parar. De escoamento do trânsito no interior Pois, da quando cidade. estamos a falar dos grandes eixos, e é isso que eu estava a tentar responder, Fala-me de um eixo só. falo-lhe do eixo que é o eixo fundamental. Depois disso temos mais dois eixos importantes. Temos o eixo da Avenida 24 de Julho, que durante o dia, que fora das horas de entrada e saída da cidade, se encontra normalmente em condições bastante boas de circulação, e tem depois o eixo para o Oriente, o eixo da Avenida Infante Henrique, onde há situações por vezes variáveis, devido fundamentalmente à solicitação que o Porto de Lisboa, é uma via de intenso serviço ao Porto, é uma via comum à cidade e ao Porto, e isso induz uma carga característica do serviço portuário sobre a via urbana, sobre o aspecto urbano da via. Em consequência disso, nós temos que, sei lá, se há um conjunto de caminhões de tir que param à porta, por exemplo, da alfândega para fazer uma operação normal das operações alfandegárias, é vulgar nós termos engarrafamentos devidos a paragens normalmente irregulares ao longo desse eixo. Portanto, fora destes eixos, que são os eixos fundamentais, e é desses, portanto, que estamos a falar, esqueci-me de um outro que é também importante, que é o da saída por Carnide. Portanto, a Estrada da Luz, saída para Carnide. Esse eixo melhorou bastante, ultimamente, sobretudo a Estrada da Luz, desde que a solicitação que sobre ele incidia de cargas de procura, sobretudo da rodoviária nacional, foi travada mais a montante na estação terminal do Metropolitano, portanto, na Estação da Luz. Sr. Engenheiro, ainda na passada sexta-feira, ao fim da tarde, à hora da saída dos empregos, eu pude assistir a uma manobra um tanto ou quanto inesperada de um autocarro da Carris, que teve que se desviar do seu percurso normal para conseguir entrar em Sete Rios, exatamente pelo congestionamento que se verificava no acesso à Estrada da Luz. Penso que a situação, para quem anda no dia-a-dia, não mudou muito. Referiu-se à hora normal de saída dos empregos. Exato. Isto é, referiu-se à hora de ponta. Exato. Na hora de ponta, se todos nós quisermos passar pelo mesmo sítio ao mesmo tempo, mas há que fazer qualquer coisa para que os sítios para que todos passam mais... Desculpe, para todos passarmos pelo mesmo sítio ao mesmo tempo, isso não vai ser possível nunca. Porque é uma impossibilidade, é uma lei de impenetrabilidade da matéria. Quer dizer, o que nós temos a questão não é se de pode manter... termos. A questão é que a Câmara Municipal tem conhecimento de quais são as vias mais procuradas em determinadas horas do dia. Nem sequer é um problema que se coloque todo o dia. Portanto, aquilo que se faz, desviar uma centena ou duas centenas de autocarros para um novo terminal, penso que não é assim. Por acaso não é uma centena ou duas centenas, é uma centena ou duas centenas numa hora de ponta. Exato, Isto é uma frequência de um autocarro de 30 em 30 segundos, que é desviado em horas de ponta. Portanto, e se calhar o desvio dos autocarros vem fazer com que haja mais automóveis particulares a circular nessa mesma via. Certamente. Mas talvez até porque o serviço que é prestado aos utentes não é suficientemente, compensador. Não, o que aconteceu não foi isso. O desvio dos autocarros. O que aconteceu não foi isso, e o Metropolitano, que eu tenho os números já dessa situação. O que aconteceu é que aumentou drasticamente a procura do Metropolitano. Houve realmente uma retenção enorme de tráfego à entrada, precisamente da Zona da Luz, e a solicitação sobre essa via em veículos de largas dimensões, que eram os que mais problemas causavam a essa circulação, diminuiu objetivamente. O que não quer dizer que não seja sempre, pontualmente, em vias de penetração, porque Lisboa não é uma cidade com vias perimetrais. Eu não lhe estou a dizer que não temos uma necessidade urgente de construir vias perimetrais e pelo menos duas boas vias de penetração. Isso temos, sim, senhor. Temos necessidade de melhorar algumas das intersecções, eventualmente com viadutos ou com obras de largo fundo. É um facto. Mas não podemos criar também a ideia, que é falsa, de que conseguimos passar pelo mesmo sítio todos ao mesmo tempo. Isso tem um determinado... Há um perfil de solicitação das vias, e esse perfil
enfim, é aquele que existe. O que eu lhe posso dizer é que no eixo fundamental, no eixo que já conseguimos, por instalação progressiva, de um sistema de semaforização bastante sofisticado, como é aquele que dispomos. Nesse eixo fundamental, temos uma velocidade de circulação que é anormalmente elevada em relação às capitais europeias e que é maior do que a que tínhamos, por exemplo, há 10 ou 15 anos atrás. Eu colocava agora aqui a questão ao Dr. César Torres, portanto, que representa os automobilistas portugueses. Tudo isto disse aqui o engenheiro Magalhães Pacheco, qual é o comentário que faz a isto, às condições em que as pessoas circulam aqui em Lisboa? Bem, é óbvio que não podemos ter a pretensão de que, de facto, não haja congestionamentos de trânsito em Lisboa, porque acontecem congestionamentos de trânsito em todas as capitais europeias ou grandes cidades europeias e, consequentemente, vamos tê-los hoje, amanhã, como os tivemos ontem. Acontece, todavia, que para falar, para dizer a verdade, em Lisboa, desde o tempo do engenheiro Santos e Castro, que não se fazem obras de fundo para resolver os problemas de trânsito. Lisboa carece de passagens desniveladas, Lisboa carece de facto de vias de acesso mais eficazes, Lisboa carece de obras em ruas que não tenham sido feitas e carece, sobretudo, de que as obras que se fazem sejam pautadas por uma maior rapidez. Porque quando o engenheiro Magalhães Pacheco fala da obra da Ribeira das Naus, que eu acredito que possa ser importante para a circulação da cidade de Lisboa, nós não podemos deixar de lamentar, e acredito que em nenhuma capital do mundo teriam demorado tanto tempo a fazer essas obras quanto vêm demorando as obras da Ribeira das Naus. Possivelmente ter-se-ia que trabalhar à noite, mas trabalha-se à noite em todas as capitais do mundo para concluir essas obras. Quando se fala, por exemplo, uma outra questão que neste momento provoca enormes engarrafamentos à saída da Avenida dos Combatentes, foi a decisão de ter começado a fazer obras à saída dessa avenida, na entrada para a Azinhaga, no final do verão. Tudo diria que essas obras deveriam ter sido feitas durante o verão, quando em agosto a cidade de Lisboa estava com muito menos caudal de tráfego do que tem hoje, e a verdade é que aconteceu que começaram a ser feitas no final de setembro, onde aí me parece que de facto não tem havido nem as obras que Lisboa necessita, nem a rapidez na execução daquelas que estão em curso, nem aquelas que foram programadas, em muitos casos foram programadas para a melhor altura. Isto sem prejuízo de lhe dizer que, evidentemente, que como qualquer outra grande cidade, vamos ter engarrafamentos, e vamos ter engarrafamentos até por o aumento do número de veículos. É impossível, quando há mais veículos, que não haja maiores problemas de trânsito. Mas não há dúvida que as cidades têm que adaptar à entrada de novos veículos em circulação, porque julgo que ninguém vai pôr em causa que o automóvel é um dos bens mais desejados pelos portugueses, e a prova é que, não obstante os elevados impostos que sobre ele pesam, os portugueses correm para ter esse automóvel e, por consequência, as cidades têm que se adaptar a isso. É verdade que foi referido por si no início desta nossa conversa, que Portugal, percentualmente, tinha mais acidentes. É verdade também. Mas não podemos esquecer que tudo isso também tem a ver com a configuração dos países. Portugal é um país que não só nos automóveis, mas em todos os aspectos da vida portuguesa, vive encostado à beira-mar. Nós temos enormes problemas de tráfego, digamos que até 50 km do litoral. Depois tudo deixa, infelizmente, para o progresso do país, Mas ser assim. enfim, a idade média do nosso parque automóvel também tem muito a ver com os acidentes e a qualidade das estradas. Tem, muito embora eu lhe diga que, em verdade, o parque automóvel tem melhorado substancialmente nos últimos anos e esperemos que continue a melhorar. Mas nós aí vamos sair um pouco do tema que julgo que norteia esta nossa conversa, mas nós entendemos que é urgente que seja implementada em Portugal a inspeção periódica de veículos, para que aqueles veículos que efetivamente, não por uma questão de idade, mas por uma questão de estado, não estejam em condições de circular, deixem de circular ou sejam reparados para poder circular. Mas penso que o problema número 1 dos acidentes em Portugal é um problema de educação cívica e de não cumprimento de regras. Não posso esconder-lhe que o estado das estradas é culpado de muitos acidentes, não posso esconder-lhe que o estado degradado do parque também o é, mas digo-lhe que em primeira linha da causa dos acidentes eu punha primeiro a educação cívica e o estado das estradas antes de chegarmos ao estado dos automóveis.
Eu colocava agora uma questão ao Dr. Américo Sá, que está nos nossos estúdios de Monte Virgem. Perguntava-lhe quais são os grandes problemas que a cidade do Porto enfrenta e o que é que a Câmara Municipal está a fazer neste momento para resolver isso, sabendo-se, como se sabe, que no Porto circular também é muito difícil. Olha, eu pegava na palavra do César Torres para lhe dizer que estou inteiramente de acordo, não só no problema dos acidentes, mas como também nos problemas do trânsito. Antes do mais, vem a educação cívica e depois o cumprimento das regras. Só depois de resolver estes dois primeiros problemas, que são, a meu ver, fundamentais, doutor, em relação... é que se começa a pôr o problema que obras é que a Câmara deve fazer, que ruas é que deve abrir, que parcómetros é que deve arranjar. Mas em relação à circulação automóvel no Porto, que é uma cidade também com grandes problemas, nomeadamente no interior do perímetro citadino. Em relação ao problema do trânsito no Porto, eu digo-lhe que ele é caótico. É fácil deixar de ser caótico para ser dificílimo e não me parece impossível que ele deixe de ser dificílimo para ser só difícil. Agora, difícil há de ser sempre. A cidade é velha, as ruas são estreitas, o parque automóvel tem crescido de forma espetacular, como todos sabemos. Agora, o importante, em primeiro lugar, antes de pensar no que a Câmara deve fazer, é preciso pensar na educação cívica. O grande problema do trânsito no Porto, e penso que Lisboa também sofre um pouco dessa dificuldade, é que a pessoa quer parar para tomar o seu café à porta do seu café, quer parar para levar o rol de testemunha do seu advogado à porta do escritório do advogado, quer parar para ir descontar a letra à porta do banco onde vai descontar a letra e por aí adiante. E depois vem o estacionamento em segunda fila, vem o estacionamento claramente transgressional nas curvas e vem o estacionamento onde não é permitido. E isso é que, a meu ver, causa os grandes problemas no trânsito. A Câmara está atenta a esse problema, a Câmara reconhece que a Polícia de Segurança Pública, vocacionada também, naturalmente, para esta fiscalização, tem muitos outros problemas que a preocupam e que a chamam, e a Câmara, aproveitando a legislação que há, tem formado nesta altura um corpo de fiscalização do estacionamento, que vai entrar em funcionamento brevemente, penso que será aprovado na Câmara ainda este mês, de forma que para o ano... O problema da fiscalização do estacionamento irá resolver a circulação eu julgo, é evidente que não resolve, mas deixa, como lhe dizia há bocadinho, há três gradações, ao caótico, ao dificílimo e ao difícil. E eu penso que só a fiscalização permite que ele deixe de ser caótico. Ficará dificílimo ou difícil? Ficará dificílimo, e então é que entra a Câmara. Então é que entra a Câmara. É que entra a Câmara também na criação de parques de estacionamento. Mas se sabe que no Porto o problema tem alguma dificuldade, na medida em que nós estamos para aprovar na Assembleia Municipal um novo plano urbano que vai condicionar tudo. Não é fácil estar a fazer agora medidas de fundo que podem amanhã vir a ser contrariadas pelo plano urbano que estamos a tentar aprovar. No entanto, eu penso que a criação de parques de estacionamento, e a Câmara aí tem um bom papel, penso eu, incentivando a iniciativa privada através da concessão de facilidades para a construção de parques de estacionamento em altura, que evitem o acesso ao centro da cidade de tantos automóveis. Eu não sou contra o acesso dos automóveis privados ao centro da cidade. Penso que o que é importante é criar as condições de estacionamento. Os parcómetros resolvem muitíssimo bem esse problema. O parcómetro não deve ser encarado, no meu ponto de vista, não deve ser encarado como uma fonte de receita municipal, mas deve ser encarado como uma forma de condicionar o estacionamento, de tal forma a permitir uma rotatividade grande no estacionamento. E então a pessoa que vai ao médico, a pessoa que vai ao tal banco, a pessoa que vai ao tal advogado, já tem facilidade de encontrar lugares para estacionar, mesmo no centro da cidade. Bom, Sr. Doutor, nós vamos já voltar a falar destas coisas do trânsito e das estradas. Por agora vamos fazer um breve intervalo nesta primeira página. Voltamos daqui a pouco, então até já.
um requinte à arte de bem viver, um sentido especial de intimidade e bom gosto. Toda uma atmosfera para saborear After Eight, uma delícia de menta e chocolate. Sim, menta e chocolate. Uma excentricidade inglesa? Prove e depois decida. Pura delícia de menta e chocolate. After Eight. Tenho o gráfico mesmo à minha frente. Sim, senhor. Está bonito em azul, verde e amarelo. Tenho as vendas já aqui. Pode muito bem ser. E vai agora. Ai de mim! Sim, eu vou ouvir isto de novo. Ouça. Estou. Ah, está? O seu desejo é ter um sistema que resolva mesmo todos os seus problemas de comunicações e de gestão. Oh, mas claro O que sistema temos. existe. Feito Muito obrigado. pela Nixtov. Nixtov. O fim do blá blá. William Lawson's, o whisky que não se esquece. Mundial Confiança. Estamos onde é preciso. Os fabulosos caminhos da favorita são o desejo. Belleville, o nosso desejo. Belleville, da favorita. A primeira página retoma o contacto consigo. O Algarve é uma das regiões do país onde o trânsito automóvel oferece maiores problemas, com especial incidência nos meses de verão. O congestionamento começa, no entanto, a deixar de ser meramente sazonal e começa a ser uma realidade do dia-a-dia dos algarvios. As estradas do Algarve provocaram até ao momento, no corrente ano, 3.550 acidentes e 130 mortos. Trata-se de uma estatística fornecida pelo Comando Distrital de Faro da GNR em relação ao número de vítimas ocorrido na área da sua jurisdição. Este número é apenas uma consequência da grande intensidade de trânsito que suportam as estradas do Algarve, que começam a atingir o nível caótico que já se verifica em Lisboa, no Porto e em Coimbra. Particularmente problemática é a situação que se verifica na Estrada Nacional 125. Trata-se de uma estrada que atravessa todo o Algarve e que canaliza a maioria do trânsito nesta região. Os melhoramentos que tem sofrido nos últimos anos fazem com que, em alguns pontos do percurso, seja uma verdadeira via rápida e, noutros, uma autêntica rua com inúmeras escapatórias. Nela, atingem-se por vezes velocidades na ordem dos 140 km por hora, apesar de, em alguns troços, a intensidade do tráfego atingir quase as 20.000 viaturas por dia, como, por exemplo, entre Almancil e Faro. Fatores que estão na base de muitos acidentes e que preocupam naturalmente os condutores que por ali circulam normalmente. Acha que as estradas do Algarve são realmente perigosas? Bastante. Porquê? Porque, devido aos obstáculos que aparecem e imprevistos de momento. Que tipo de obstáculos? De todos os sentidos, desde os carros até inclusive peões e não estão sinalizadas as passadeiras como devem. Está tudo uma miséria. Acha que causa muito problemas a quantidade de trânsito que existe? Sim. No verão parecia que ser mais trânsito, mas agora continua na mesma. Parece que o trânsito não abaixa mesmo de inverno. Neste momento é no nó rodoviário de Almancil e na ponte de Sob o Arado, em Portimão, que se verificam os maiores problemas de tráfego na Nacional 125. Em horas de ponta, as filas de carros chegam a atingir os 5 km e no verão a situação complica-se porque o número de viaturas a circular quintuplica. Em Portimão está já a ser construída uma nova ponta sob o Arado, pela qual passará a nova variante, que se prevê estar pronta em dezembro de 1990. Em Almancil, foi este ano aprovado o projeto de construção de uma variante que deverá estar concluída já no próximo ano.
Também no interior das principais cidades algarvias, nas zonas de atuação da PSP, os problemas aumentam de ano para ano, principalmente durante os meses de verão. O ano passado registaram-se 1.319 acidentes, na sua grande maioria colisões e atropelamentos, o que significa um aumento constante na ordem dos 10% todos os anos. A PSP queixa-se de que o crescimento de tráfego não é acompanhado por um aumento correlativo do seu número de efetivos. Os acidentes não acontecem, com certeza, pela polícia ter os mesmos efetivos. Os acidentes acontecem muitas vezes porque os condutores não respeitam as regras de trânsito. Simplesmente o controle por parte da polícia é que pode estar prejudicado, visto que, enfim, não podemos desenvolver o serviço de fiscalização que pretenderíamos. Mas a grande aposta em termos de melhoria da rede viária no Algarve é a construção da nova via rápida que ligará a futura ponte sobre o Guadiana e Lagos. Mas até agora ainda não foi decidido qual será o novo traçado da via, apesar de existirem duas alternativas. Alternativas que estão condicionadas aos interesses de cada uma das autarquias e ao jogo da especulação imobiliária. Engenheiro Mário Fernandes, quando é que a longitudinal do Algarve estará definida, portanto, para se dar início à construção que deverá terminar dentro de 2 anos, não estou enganado? Bom, eu diria que a longitudinal do Algarve já está definida. O estudo prévio apresentado pela Junta Autónoma de Estradas foi objeto de parecer do Conselho Superior de Obras Públicas, foi homologado pelo Sr. Ministro das Obras Públicas, Transportes e Comunicações e iniciaram-se imediatamente os estudos para a elaboração do projeto de execução. Quer isto dizer que no princípio do próximo ano, no primeiro trimestre de 1989, estará pronto o primeiro troço da via longitudinal do Algarve para quem vem da ponte sobre o Guadiana no sentido de oeste. Esse primeiro troço vai até Moncarapaz, depois há o segundo troço Moncarapaz-Lolé, depois Lolé-Guia. Todos esses troços vão ser objeto de projeto de execução a concluir no próximo ano e as respectivas empreitadas serão lançadas imediatamente, de maneira que em 1991 estarão praticamente todos concluídos e em 92, quando for a Exposição Internacional de Sevilha, está o troço todo concluído na extensão de 73 km. Em relação ao restante do país, o Sr. Engenheiro afirmou há pouco tempo que até 1995 vão ser gastos 500 milhões de contos em estradas. Exato. Em todo o país. O que é que de mais relevante vai ser feito nos próximos tempos? Bom, em 1985 foi aprovado o Plano Rodoviário Nacional, que estabeleceu uma nova estrutura para a rede viária do país, e que é constituída fundamentalmente por uma rede fundamental com 2.600 km de extensão e uma rede complementar com outras estradas com 7.300 km de estrada. Quer dizer, a rede nacional vai ficar apenas com a extensão de 10.000 km. E haverá uma transferência de competências para a autarquia? Ora bem, a rede atual tem cerca de 22.000 km e esses 12.000 km que vão além dos 10.000 que ficam sob a jurisdição da Junta Autónoma de Estradas, esses 12.000 km passam para a jurisdição das autarquias. Essa transferência ainda não se operou, enfim, por dificuldades de vária ordem, e a Junta Autónoma de Estradas vê-se realmente a braços com a necessidade de conservar uma rede que é excessiva em relação aos países da CEE como rede nacional e que é pequena como rede total. E as autarquias terão capacidade financeira para terem essas estradas a seu cargo? Eu penso que a ideia que se pretende, enfim, concretizar é a de transferir essas estradas para as autarquias, conferindo-lhes meios financeiros para elas poderem tratar delas convenientemente. Não é, pura e simplesmente, entregar-lhes, digamos, um presente envenenado. Não é essa a ideia. A ideia há autarquias que já se queixam nesse aspecto. Até o momento não se transferiu nenhuma estrada, a não ser aquelas que, por acordo mútuo, houve necessidade de transferir, ou houve o desejo de receber de parte das câmaras. Por qualquer razão, por vantagem dela, porque, enfim, estavam dentro da zona urbana, porque desejariam geri-la a seu belo prazer. Enfim, houve algumas estradas nacionais que foram transferidas para a jurisdição das autarquias, mas por realmente mútuo acordo ou por interesse das autarquias, e não ao abrigo deste plano de transferência dos 12.000 km. Este número, 12.000 km, é um número que impressiona um pouco, pelo seu dito assim em valor absoluto.
Mas se nós sabemos que há 300 e poucos concelhos, isso significa que dá uma média de 40 km para a autarquia, o que não é nada de espantar. É certo que há autarquias que recebem, enfim, mais de 100% das estradas que têm, e outras recebem menos. Mas a média geral para todo o país é da ordem dos 40 km por concelho. Portanto, não é tão mau como isso. Edgar Piló, eu gostava de colocar uma questão como presidente, portanto, elemento do Conselho Diretivo da Associação do Comércio Automóvel Português. Eu pergunto-lhe, as pessoas que vendem carros alguma vez sentiram que as estradas do país eram enfim, um óbice a que se vendessem ainda mais carros em Portugal? Bom, com certeza, até porque isso é continuamente referido pelas pessoas que procuram os estandes para a compra de carros. É um facto que a nossa rede viária é extraordinariamente má, e não só em extensão como em qualidade, mas se me permite, eu gostaria de sublinhar um aspecto que para nós também é muito importante. Quando digo para nós, digo obviamente para quem nos compra automóveis, que é o do estacionamento. Ouvi falar muito de estradas e no Porto em estacionamento, mas não ouvi falar muito de estacionamento em Lisboa. Lisboa, onde se vendem cerca de 30% a 35% de todos do volume total de veículos que se vendem no nosso país. Em Lisboa, o estacionamento é indiscutivelmente um problema muitíssimo grande. No Porto ainda conseguem ter um silo, já há bastantes anos. Que eu saiba, em Lisboa não há silo nenhum. As pessoas estacionam por cima dos passeios, estacionam em dupla fila, estacionam nos sítios mais incríveis, pondo inclusivamente em risco a segurança da vida dos outros, mas é um facto que em Lisboa esse é um dos problemas que urge resolver. Por qualquer razão ele não foi referido aqui, falou-se em engarrafamentos, mas muito pouco em estacionamento, e eu julgo que as duas coisas estão ligadas, mas sem se resolver o problema do estacionamento não se poderá resolver o problema, obviamente, da passagem mais rápida dos automóveis por qualquer ponto. De qualquer maneira, é um facto que eu gostaria de realçar aqui, que o mercado português, ou os portugueses, se quiserem, durante cerca de um quarto de século, estiveram com muitas dificuldades para poderem adquirir os automóveis que pretendiam. Nos últimos anos houve uma explosão na venda dos automóveis. Não, nos últimos anos não. Vamos lá ver. Nos últimos 25 anos, a compra não foi livre, mas na medida em que era necessário primeiro montar para poder vender em qualidade, e depois, nos últimos anos, havia contingentes. A partir de janeiro deste ano, o mercado passou a ser livre. E, obviamente, as pessoas puderam comprar, ou passar a comprar e a escolher aquilo que queriam comprar e não aquilo que havia, em quantidade e em qualidade. Era um facto que houve um aumento substancial de vendas de veículos, mas nada que não fosse esperado, na medida em que, segundo os últimos números que temos, em Portugal existem qualquer coisa como cerca de 12 habitantes por cada automóvel, enquanto a média europeia é de cerca de 5,5. Portanto, como vê, quase 3 vezes há menos automóveis em Portugal do que existe nos outros países da Europa. Portanto, sabia-se que o mercado ia ficar livre, não só por virtude do acordo que foi estabelecido quando da entrada para a CEE, como também, enfim, pela prorrogação que houve dessa liberalização que surgiu agora, e, portanto, aquilo que se verificou é aquilo que se esperava, pois as pessoas passaram a poder comprar em maior quantidade os automóveis que precisavam. Engenheiro Mário Fernandes, não está de acordo com aquilo que disse? Não, eu ia um bocadinho antes, se me permitisse, é que... E ainda bem. Em relação à qualidade das estradas. Exatamente. É que, acha que são boas, em geral? Não, eu não iria a esse exagero, mas também dizer assim, carro em mão, são as piores estradas, como disse inicialmente, ou dizer que as estradas são muito más, parece-me que é um... Eu disse que eram as piores da comunidade europeia. Disse que eram as piores. Mas é preciso situar essa afirmação no tempo e ver o esforço que se tem feito nos últimos anos, há 3, 4 anos para cá, em que se tem vindo realmente a melhorar e a construir uma rede integralmente nova. Eu referi há pouco que foi aprovado o Plano Rodoviário Nacional, que definiu uma rede fundamental e uma rede complementar, e essa rede tem vindo a ser implementada. Os chamados itinerários principais, o itinerário principal, o IP4, Porto, Bragança, Quintanilha, o IP5, Aveiro, Vilar Formoso, o IP1, que vem desde Valença até Vila Real, Santo António, são tudo grandes itinerários de grande tráfego. E se nós virmos um gráfico do tráfego, vemos que os gráficos de tráfego em geral são representados pela largura das fatias que representam nesses itinerários. O tráfego existe em Portugal, desde o norte até ao sul, com grande predominância na zona entre o Porto e Lisboa. Portanto,
Portanto, aí na zona onde há tráfego, e aí é que se deve investir, na zona onde há tráfego, tem-se investido mesmo. E as ligações à Espanha, uma vez que Todas é uma elas, questão que neste momento está a ser o discutida entre os IP4, dois o governos. IP4 é uma ligação à Espanha, para Burgos e para a Europa, o IP5 é a mesma coisa. Mas já em coordenação com o governo espanhol? Tudo está feito em coordenação com o governo espanhol. Não temos nenhuma descoordenação desse tipo. As próprias ligações do IP1, que vai de Valência até Vila Real de Santo António, enfim, a ponte de Valença, vou a Madrid na próxima sexta-feira para aprovarmos o projeto e propor aos dois governos a abertura do próprio concurso da ponte de Valência ainda este ano. A ponte do Guardiã está a ser feita, quer dizer, dentro de pouco tempo é possível fazer o périplo da Península através de Portugal. As estradas estão realmente a ser melhoradas. Eu só desejava dizer mais duas coisas. Em 1986, a Junta Autónoma de Estradas teve uma dotação de 20 milhões de contos, em 87 teve 25 milhões de contos, em 88 teve 30 milhões de contos e em 89 vai ter 38 milhões de contos, aproximadamente, mais as despesas de funcionamento, são 40 milhões de contos. Quer dizer, é pouco quando nós sabemos que 1 km de itinerário principal custa 100 mil contos, 1 km de autoestrada custa 250 mil contos, é pouco dinheiro. Mas, efetivamente, a riqueza nacional, o chamado produto, tem um limite. E há várias outras exigências que o país tem de satisfazer, como a saúde, o ensino, etc. Portanto, nós achamos que realmente, gostaríamos de ter muito mais, mas achamos que temos sido generosamente contemplados. Em relação à questão dos acessos, naquilo que, portanto, compete à Junta Autónoma das Estradas, os acessos às duas grandes cidades do país, Lisboa e Porto. O que é que vai ser feito? Ora bem, em relação a Lisboa, há um plano integrado dos acessos a Lisboa, em que intervêm não só ações da Junta Autónoma das Estradas, como da Câmara de Lisboa. As estradas têm, por fim, trazer o trânsito até ao limite das cidades. Depois, dentro das cidades, Nós agora iríamos ficar até ao limite. Até ao limite das cidades. A questão do interior já ora bem, o que caracteriza fundamentalmente a dificuldade de circulação em Lisboa e de acesso a Lisboa é justamente a sua estrutura mononuclear. A cidade tem um centro onde tudo converge. Ora bem, é preciso evitar que todo o trânsito venha dirigir-se para a cidade segundo uma única entrada. E então, para isso é que se criam as circulares e depois o que é que as vai radiais. ser feito em concreto? Vai ser feita a primeira circular, que é a CRIL, a Circular Regional Interior de Lisboa, Exato. é o que a sigla quer dizer, e que vai desde Algés até Sacavém, correndo, portanto, toda esta periferia, mesmo justamente na periferia da cidade. Não se prevê que se estenda até Moscavide? Até Moscavide, exatamente. Eu disse Sacavém. Moscavide, é exatamente, Moscavide. E, por outro lado, há a CREL, que é uma circular mais exterior, mais longe do que esta, que é concêntrica com a primeira, e que começa no nó do estádio, aí pela zona de Caxias, um pouco antes, e vai terminar em Alverca. Quer dizer, nós estamos a criar as condições para que o tráfego que se dirige à cidade possa disseminar-se no tecido urbano sem ter que se concentrar num último ponto. Percorre as circulares e vai entrar no ponto adequado. Em relação à autoestrada Lisboa-Cascais, ou prolongamento, portanto, da atual autoestrada até ao estádio, há problemas que penso que já estão a causar alguns atrasos, nomeadamente com pessoas que terão que ser desalojadas e realojadas. Sim, e alguns protestos até de câmaras municipais. A obra vai ser feita mesmo no prazo? A obra vai começar, se não começou já, por isso ela já foi consignada, já foi adjudicada e vai começar dentro de poucos dias, se é que não começou já. De resto, eu não posso dizer isso, digamos, com o rigor que seria desejável, porque isso é uma obra da Brisa, que é uma concessionária do Estado para a realização das autoestradas. A Junta Autónoma das Estradas apenas exerce sobre ela a tutela técnica, a tutela, digamos, financeira exercida pelo Ministério das Finanças. Mas a obra vai realizar-se. Bom, mas no restante espaço do território do continente, o esforço vai, como já foi aqui dito, para a construção de vias que permitam ao país enfrentar o desafio do desenvolvimento que o grande mercado interno representa para a nossa economia em 1992. Mas hoje, para ir de Lisboa ao Porto, por exemplo, há ainda troços de estrada que são autênticos pesadelos, apesar das melhorias que os novos lanços de autoestrada representam. Mas na zona centro há também cidades com problemas, como é o caso de Coimbra. A delegação da Direção de Informação da RTP preparou um trabalho que nos dá uma perspectiva do que é circular naquela cidade e arredores. Como tantas outras cidades, Coimbra acorda barulhenta e mal disposta. Logo pelas 8 horas da manhã, filas enormes de carros vão percorrendo os curtos trajetos entre a casa e o trabalho. É justamente o facto de Coimbra ser uma cidade pequena que permite que esses trajetos sejam curtos e que as horas de ponta raramente durem mais de que meia hora. Mas durante esse tempo, os carros vão andando numa sonolência morna e num cansativo agora avanças tu, agora avanço eu. Durante o dia, o trânsito processa-se normalmente, sem grandes dificuldades. Até aqui, a situação em Coimbra é comum à de quase todas as cidades do país. No entanto, Coimbra tem dois problemas mais específicos.
não possui alternativas eficazes às vias principais de circulação dentro da cidade. O resultado é que mesmo fora das horas de ponta, qualquer pequeno contratempo pode provocar grandes dificuldades imediatas no escoamento do trânsito. Este problema é particularmente grave no centro da cidade, pois aí a maior parte das possíveis alternativas são ruas extremamente estreitas e de difícil acesso. Por outro lado, os poucos trajetos alternativos que existem obrigam o condutor a fazer um desvio muito grande e a dar quase a volta à cidade. O segundo problema referente ao trânsito em Coimbra é que as vias principais de circulação no centro da cidade coincidem com as estradas por onde se faz a passagem para o norte, pela Estrada Nacional número 1, ou para o interior do país, pela Estrada das Beiras. A somar a isto, estas duas estradas confluem na Portagem, ponto nevrálgico da entrada em Coimbra, tanto para os que moram na periferia da cidade, como para os que vêm do sul em direção ao norte ou ao interior. Daqui se depreendem alguns dos graves problemas que existem com a circulação automóvel dentro da cidade, mas a estes podem adicionar-se outros mais. O parque automóvel aumentou consideravelmente sem que ocorressem as adaptações adequadas a esse aumento do tráfego, nomeadamente o aumento e alargamento das ruas transitáveis, a reorganização do trânsito por forma a diversificar os circuitos possíveis de acesso aos diversos pontos da cidade e o aumento do número de parques de estacionamento. Aliás, o estacionamento, ou a falta dele, é outro dos grandes problemas que o condutor tem de resolver, principalmente no centro, mas também no resto da cidade. São raros os locais onde se pode deixar descansadamente o carro sem correr o risco de, ao voltar, encontrar uma multa para pagar. Em toda a cidade não existe um único parque de estacionamento público para mais de 200 carros, o que é sintomático tendo em vista que o parque automóvel de Coimbra tem vindo a aumentar de ano para ano e sem contar o número daqueles que aqui trabalham, embora não vivam dentro da cidade. Relativamente aos poucos e pequenos que existem, possuem condições péssimas de má conservação e segurança dos carros que ali estacionam. Por isto, muitos são os que preferem, mesmo assim, arriscar a multa e estacionar onde mais lhes convém, já que as alternativas são poucas. Relativamente aos acidentes de trânsito verificados em Coimbra, os números não são muito alarmantes, considerando o volume de tráfego que a cidade comporta com a Estrada Nacional número 1 e a Estrada das Beiras. Assim, desde janeiro até ao fim do mês passado, ocorreram cerca de 1.700 acidentes, dos quais resultaram 17 mortos. De referir é, no entanto, o número de acidentes ocorridos por atropelamentos nas passadeiras durante o mesmo período, mais de 70. De tudo isto, portanto, a conclusão possível é que algo vai mal com o trânsito desta cidade. Como é que classifica o trânsito na cidade de Coimbra neste momento? Bem, o trânsito neste momento está, vamos lá, nas horas de ponta, como eu já referi, é difícil. Portanto, é um trânsito precário. Enfim, mais uma cidade do país com problemas de trânsito, com problemas também de estacionamento. Eu volto ao engenheiro Magalhães Pacheco e pergunto-lhe, e quanto ao estacionamento em Lisboa? Pois, o estacionamento em Lisboa é realmente o problema número 1 que nós temos na circulação. Lembro aqui o Sr. Vereador Américo de Sá, na sua questão, na observação que fez sobre a educação cívica. Realmente, o problema da educação cívica é a primeira questão. E não é também, um problema de espaço? É também uma questão de espaço. E para fazer frente a essa situação, temos em curso, neste momento, um conjunto de ações que tendem a atingir os seguintes objetivos. Criar e implementar parques dissuasores nas zonas periféricas da cidade, sobretudo próximo de estações de metro ou de terminais de linhas de metro e a seguir de estações de caminho de ferro, sobretudo junto à linha de cintura. Somos agora muitíssimo mais drásticos na exigência de cumprimento da postura municipal relativa a garagens privadas, portanto ao parqueamento dentro das garagens no tecido urbano da cidade e, por outro lado, aumentar a oferta pelo aumento da rotatividade, pela política de parcómetros. Temos, neste momento, foi aprovado na quinta-feira passada pela Assembleia Municipal de Lisboa pela primeira vez, o estabelecimento de uma zona piloto, precisamente para ensaio de um controle de parqueamento pela via dos parcómetros, à volta da zona de José Fontana e do arquivo de identificação, que contamos terem implantado antes do final do ano, para realmente começarmos a convencer. O parcómetro vai ser uma regra num futuro próximo em Lisboa? É inevitável que seja esse o caminho. Se queremos, de facto, aumentar a rotatividade, isto é, tornar a cidade acessível às pessoas que a demandam, o caminho terá de ser o parcómetro e a garagem no interior dos edifícios, a garagem no interior dos prédios. César Torres, a questão do estacionamento, o que é que tem a dizer a isto? Bem, eu não tenho nada a opor aos parcómetros para que se tenha uma rotatividade no estacionamento que de facto faz falta, sobretudo no centro da cidade. Claro que não concordo com o que o engenheiro Magalhães Pacheco diz acerca dos parques colocados em zonas periféricas da cidade para que as pessoas depois utilizem os transportes públicos para vir para o seu emprego ou para outro local qualquer.
Não concordo, por exemplo, porque o engenheiro Magalhães Pacheco não passa pela cabeça deixar de trazer o carro dele para a Câmara Municipal, onde tem um lugar garantido para estacionar. E como eu entendo que todos os automobilistas têm os mesmos direitos, sejam eles vereador da Câmara ou não, acho que devemos procurar que eles também venham o mais perto possível dos seus locais de trabalho. Mas o engenheiro Magalhães Pacheco, quando não era vereador da Câmara, deixava o neste carro. momento tem, e fala porque tem. E o Sr. Engenheiro Magalhães Pacheco não pode vestir uma pele hoje e outra amanhã. Neste momento o senhor defende que os carros dos outros podem ficar longe, porque o senhor consegue ir para o seu trabalho todos os dias com o seu carro, onde terá que procurar, sim, resolver pela Câmara, de forma a que as pessoas fiquem o mais perto possível dos seus trabalhos. E não é isso que está a apontar. Mas já agora deixe-me concluir. O espaço é limitado. Bem, é limitado, por isso defendemos que os parcómetros, para que não haja um estacionamento permanente, para que uma pessoa não venha desde manhã até à noite colocar o seu carro à porta do emprego, mas que o coloque a uma distância enorme do seu emprego e tenha que utilizar o transporte público, aí discordamos e vamos nos bater para que isso não possa acontecer. Mas, já agora, permita-me, porque foram ditas várias coisas e não tive a oportunidade de as referir, que em relação às estradas do país, é injusto dizer que não se tem feito um grande esforço nos últimos anos, nos eixos principais, para melhorar as estradas do país. As estradas principais estão francamente melhores do que eram há anos e há obras em perspectiva, como sejam as estradas que ligam a Viseu, que ligam a Penacova, que ligam, de facto, para as saídas de Portugal em direção à fronteira, sobretudo na zona norte, em que há um nítido progresso. Há, evidente, uma grande degradação das estradas secundárias, daquelas que, segundo o Sr. Engenheiro disse, vão um dia caber às câmaras municipais. O problema não me aflige muito, porque, em verdade, nós temos algumas estradas municipais hoje bastante melhor que as nacionais secundárias, de onde, se seguirmos essa mesma linha de orientação, vamos ter melhores estradas do que temos hoje. Mas julgo que isso é um ponto importante. E já agora, para terminar, quero-lhe referir que considero um dos pontos importantes nos acidentes que acontecem em Portugal, nunca ter havido a coragem de interditar a circulação de carroças, tratores e velocípedes, sobretudo após o pôr do sol, nas estradas nacionais. Isso não acontece em praticamente nenhum outro país da CEE, CEE essa com a qual enchemos a boca a cada momento, mas quando se trata de recolher os bons exemplos, não os pomos em prática. O Algarve foi aqui citado, tem nas bicicletas uma das maiores razões dos acidentes. Tenha essa coragem de, pelo menos a partir do pôr do sol, impedir que elas circulem. Tenha essa coragem de dizer que não pode haver carroças nas estradas nacionais. As coisas têm que ser encaradas tal qual são. Andarão noutros caminhos, como andam noutros países. Portugal ou quer apanhar o comboio da CEE e estar ao nível de outros países da Europa, ou então quer andar atrás. Bom, não é isso que queremos. nós hoje temos, portanto, exigências de programação que temos que cumprir. Vamos ter uma edição especial do 24 Horas relativa às eleições nos Estados Unidos, por isso eu sou obrigado a dar este programa terminado por aqui. Peço desculpa se algum queria dizer mais alguma coisa e não foi possível. E resta importante dizer que esta edição do Primeira Página está no fim. Foi um programa da Direção da Informação. Agradecemos a atenção que nos quiseram dispensar. Em nome da equipa que o produziu, editou e realizou, uma boa noite e até para a semana. Os penhascos de xisto escondem a pequena mancha negra da aldeia. Escondem-na tão bem que, no inverno, o próprio sol só a custo descobre a pena. 3 curtas horas por dia. No entanto, há muitos séculos que esta terra é habitada. Por pouca gente, é certo. Nunca teve mais que 6 ou 7 famílias, porque a terra é farta, mas pouca. Na pena vivem 17 pessoas, 12 vacas, 30 cabras, fora as galinhas e os outros bichos domésticos. Mas foi uma aldeia de velhos e mulheres que descobrimos. Não há homens para rachar ratos às mulheres. As mulheres habituaram-se a resolver os problemas do cotidiano. Em tempos, só elas e as crianças cá ficavam. Os homens, alguns, partiam a salto para a França. Eu andei 24 horas, ou vá lá, 23 horas dentro de um caminhão sem me assentar nem nada, que não tinha bancos. 70 e tal pessoas, 72 pessoas que moravam dentro de um caminhão. Ninguém saiu cá fora durante 23 horas. E para onde é que saíram?
Saímos lá por Argimil da Raia, corremos a Espanha toda, mas a Espanha, eles desviavam-se aqui os meios grandes para a gente ir sempre assim por aquelas aldeizitas mais fracas, por causa da polícia, da fiscalização. Foi em que ano? Foi já em 66. Manuel Martins foi o nosso guia neste passeio, dado ao sabor de uma chuvinha do outono que deixava os caminhos enlameados e as pedras ainda mais escorregadias. A Fraga dos Cães, onde antigamente se lançavam os animais maus guardadores de rebanhos, e a Catedral são os pontos de referência de um horizonte de pedra. Para chegar ao outro lado, quando não existia ainda um caminho de estrada, era preciso subir e descer escarpas. Desses tempos ficou a história do morto que matou o vivo. Foi aqui, neste sítio, que o morto, dizem que o morto matou o vivo. Depois ia aqui um na frente e era um caixão. E um de trás e outro diante, ora, o diante tropeçou, caiu e o caixão foi em cima dele e matou. À vontade, mesmo à vontade, só se pode sentir a águia que diz-se habita estas penedias. É uma água límpida e doce que jorra sem se deter. Dá-se bem com as muitas espécies de plantas de que a Aldeia da Pena é um verdadeiro santuário. Ervas para todos os usos e que os habitantes da região já se habituaram a utilizar há muitos séculos. Cidreira, hipericão e bertónica. Ervas para todos os males. Então aqui não há doenças, ou há? Há sempre doenças em todo lado. Quando as pessoas começam a ter idade, de facto, toda a gente começa a ter doença. Mas o médico, aqui médico é muito longe. Ou isso, o médico tem que ir à vila, a São Pedro do Sul, ou a Macieira, que é o posto, mas só vem um dia por semana. Quando der uma dor de barriga, pois com certeza tem que se recorrer a meia hora a São Pedro do Sul ou a Viseu. Quanto tempo é que levam a chegar a São Pedro do Sul? Olha, eu já fui lá muitas vezes a pé, 4 horas a pé. Para lá, outras 4 para cá. Era um dia. Caminhamos por corelas muito bem tratadas que têm quase tudo o que faz falta à pena. Mas o Sr. Martins queixa-se que muitas das terras já não são tratadas porque os velhos não podem acudir a tudo. Os jovens preferem viver nas cidades. Recusam o incómodo e a tristeza das casas negras e dos caminhos de lama. Querem outras coisas. À volta das castanhas, desprende-se a conversa. Entre bocados de broa e tragos de vinho caseiro, as recordações de uma aldeia onde não se ouvem risos de criança. A última criança que nasceu aqui na aldeia? Já foi a Dete. Anda não nasceu cá, nasceu na Angola. É verdade, pois foi. Há de haver 22 anos. Há 22 anos. 22 anos, nunca mais nasceu cá mais nenhum. Não. Os seus filhos nasceram cá? Todos. Tudo aqui em casa? Tudo cá em casa, não foi nenhum doutor. Não foi a parteira? Eu nunca tinha tomado nenhum remédio. O parteiro fui eu. Dos filhos do casal, nenhum ficou na aldeia, mas um deles, imigrado em França, teve saudades. De memória pintou a pena, tal como se recordava. Apesar de longe, fez por instantes um breve regresso à sua terra natal. E pintou-a com as mesmas pinceladas ingênuas de uma vida que corre mansa neste pedaço de terra perdido no sopé da serra de São Macário. Tal como a encontramos num dia de outono, vésperas de São Martinho. One more love, sweet. Pecado dos anjos da longa vida, iogurte aveludado, batido com fruta. Just for now, sweet. And goodbye. Pecado dos anjos. A pleasure just for Coisas do prazer. Com o crédito Ford, é mais fácil, é mais rápido adquirir o seu Ford. Já estás pronto, estás mais perto.